Vitória Oliveira. Eu vou apresentar minha prova final de Tech Hack, que consiste em um Web Security Scanner. Então, é um scanner de vulnerabilidades em URLs, em aplicações na web, que tem algumas características principais. Eu vou comentar um pouco mais depois, mas a gente tem 3 modos de análise de vulnerabilidades, que analisam 7 tipos que foram implementadas, tem integração com ferramentas externas, interface de linha de comando, interface web, e os relatórios que são feitos a partir das análises estão em formato JSON com nomenclatura automática. Então, aqui a gente tem mais um roteiro de utilização para quem acessar o repositório. E aí, aqui a gente tem as nossas 3 formas de fazer a análise. Então, primeiro a gente consegue fazer só com linha de comando, que gera a saída da análise das vulnerabilidades logo no terminal. Então, aqui ele já consegue encontrar algumas vulnerabilidades dentro do teste que a gente está fazendo, que é essa URL feita para isso, né, para testes de vulnerabilidades. E aí, ela consegue detectar a XSS, SQL Injection, SRF, e quando ele termina, até apareceu aqui, ele gera um relatório no formato JSON. Então, dá para ver que eu fiz alguns testes já aqui, então ele vai colocando o último teste para ficar mais fácil de ver. E aqui, o tempo de duração, a quantidade de vulnerabilidades encontradas e aonde ele foi salvo. Como segunda forma de análise, a gente tem a interface web. Aqui já aparece o teste que a gente está utilizando mais por padrão mesmo, que eu coloquei e deixei para ficar mais fácil do usuário ver o jeito que ele tem que fazer. Até porque aqui, se eu colocasse só teste php .vumweb.com, não ia funcionar, tem que ter o HTTP. Aí, aqui, inclusive, enquanto aqui ele roda, eu vou deixar esse aqui rodando, que são de ferramentas, análise de ferramentas externas, como o Nmap e o Nikito, que são as que eu utilizo. E esse é um pouco mais demorado, então eu vou deixar ele aqui. E aí, aqui a gente tem o mesmo relatório que o anterior, só que um pouco mais visualmente bonito, né? Um pouco mais organizado, então a quantidade de vulnerabilidades, a gravidade e a severidade de cada vulnerabilidade. Mas aqui, quando ele encontra, por mais que seja, enfim, separado por cor, a gravidade, ele mostra a mesma coisa que ele mostra por linha de comando. Dá pra gente testar aqui rodolfo.avelino.com. Eu acho que é assim, rodolfo.com.br. Vou deixar ele rodando aqui, enquanto a gente volta aqui. Ó, ele já gerou um novo arquivo JSON, esse aqui é o do website. Aí a gente está esperando rodar esse aqui com Nmap e Nikito. Enquanto ele roda, ó, varredura concluída. Relatório salvo em rodolfoavelino.com.br 1, mas eu acho que eu escrevi o nome do site errado. É Rodolfo Avelino sem esse ponto aqui. Vamos ver se ele rodou aqui. Então, ó, aqui ele já terminou de fazer a análise das vulnerabilidades. A gente está usando essas 2 ferramentas. Eles encontraram 8 vulnerabilidades, uma baixa e 7 médias. Então, aqui ele fala também quem que foi que encontrou. Então, foi o Nikito, o Nmap não encontrou outro. Aí ele já mostra também, todos geram o arquivo JSON. Vamos ver aqui. Enquanto eu calculo esse aqui. Então, a gente tem os nossos 3 modos de análise, né? Todos são em formatos JSON. E aqui tem uma explicação um pouco mais detalhada de quais são as vulnerabilidades que eu estou analisando no projeto, qual o impacto que elas podem ter, então por que elas são ruins, né? Como elas funcionam e a severidade delas. Então, aqui a gente tem as 7.
Aqui eu vou falar um pouco mais sobre as ferramentas externas e a verificação dos testes. A gente tem 9 testes no projeto e é importante verificar se todos eles estão funcionando, porque caso alguma vulnerabilidade não seja reconhecida ou seja reconhecida erroneamente, talvez possa ser porque os testes estão com erro. Aí aqui é mais um reminder, né, de que tem que ser com HTTP ou HTTPS, não pode ser só o site pronto. E aqui tô esperando terminar. Vou pausar a gravação. Quando eu terminar, eu volto. Então aqui ele terminou. Ele achou uma vulnerabilidade de média severidade, que é Sensitive Data Exposure na URL robots.txt, arquivo exposto, robots.txt. E é isso. Esse foi o meu projeto sobre análise de vulnerabilidades.